Ju, e aí? 3 meses de casada, já tá pensando em filhos? Impressionante a cobrança da sociedade. Conseguiram me perguntar isso no dia do meu casamento. Não acredito. Juro. Eu falei, não é possível. Deixa eu terminar a festa, amanhã eu te ligo. Eu combinei com o César de falar o seguinte, que a gente, se todo mundo perguntasse, fala que é daqui 3 anos, porque a gente tem 3 anos para pensar. Mas, na verdade, a minha dúvida é qual o melhor momento de ter filhos, porque eu ouvi falar que você tinha que ter filho quando o casamento estivesse mais maduro, para vocês amadurecerem como casal, para já ter cessado briguinha boba. E esse final de semana uma amiga falou uma coisa muito diferente disso. Ela falou, não, é legal você ter filho quando você está nessa ânsia de fazer o casamento dar certo, quando você está preocupada com o teu marido. Porque senão o filho você acaba deixando o marido um pouco em segundo plano. E eu te pergunto, qual a hora certa? Olha, eu optei em esperar um pouco. Eu curti muito o meu começo de casamento. A gente viajou muito. Nós casamos em 92 e o André nasceu em 95. E eu acho que valeu muito a pena, porque é tão gostoso você poder curtir um ao outro inteiro. E eu sou muito da intuição. E aí, essa vontade de ser mãe começou a aparecer, sabe? É engraçado, porque tinham momentos que eu tinha a sensação, eu comecei a sentir como se o meu filho já tivesse meio por perto, sabe? Era uma coisa tão forte. Eu simplesmente senti que aquela era a hora. E no começo do casamento vocês falavam, vamos ter filho daqui 3 anos, vamos ter filho... Não. Eu nunca fui uma pessoa assim de sonhar em casar, entrar com um véu e grinalda, ser mãe de não sei quantos filhos. Eu vivo muito o momento, eu sinto a hora quando as coisas acontecem. Então eu não sei se por causa disso eu não tinha essa coisa tão planejada. Acho que talvez porque planejamento não é meu ponto forte, sabe? E simplesmente então foi muito tranquilo. A única coisa que meu marido sempre falou, que queria ter 3 filhos. Eu olhava para ele e falava assim, mas será? E ele ainda falava, vão ser 2 meninos e a terceira vai vir menina. Mandiná, Roberto Mandiná. Vou conversar com ele daqui a pouco. E eu falava assim, imagina, 3 filhos, é muita coisa. Aí eu falava, deixa, vai levando, né? A mulher é boa de convencer e eu sou muito persuasiva. Depois do segundo eu convenço ele, tudo bem. E aí... Papéis invertidos completamente. Lá em casa é o oposto, né? Aí, quando eu senti, começa a dar aquela vontade de você ser mãe, e eu acho que isso é importante, porque não é fácil ter filhos, os filhos mudam muito o casamento. Realmente, a gente começa a dividir. No primeiro filho, eu senti que no começo o Roberto ficou com ciúmes, porque eu dava muita atenção para o André. Quando dava tempo, eu queria dormir, porque eu estava exausta. Para mim, o mais difícil do primeiro filho é sono. É o sono por não dormir à noite, por não dormir direito à noite, e aí dá aquela vontade de... Você chega num espaço... E tem a parte hormonal também, que você não consegue dar atenção, não é isso? Não sei, nunca pensei no lado hormonal, não. Eu acho que... parte sexy ligada em você. Eu acho que é mais uma questão emocional, e não sei se é hormônio ou se é emocional, também. Mas realmente você desliga um pouco o botão de esposa e liga, e eu acho que nesse momento o marido tem um papel super importante. O César fala de filhos? Não, a gente sempre fala que a gente quer, eu quero 4 filhos, lógico, né? Como 3 meses de casado, a gente fala que a gente quer 4 filhos. Não, ele fala que o carro tem 2 lugares, que o melhor é 2, que é mais fácil, né? Hoje em dia também é caro, tudo. E aí eu quero me colocar na posição do Roberto, que eu quero ter 3. Você sabe uma coisa que me ajudou? O Roberto vem de família grande. A gente nunca sabe o que vai acontecer também, tem essa. Não, é claro, a gente não tem controle, mas acho que vontade a gente pode ter, né? E eu vamos dizer, sou eu e o meu irmão do casamento do meu pai com a minha mãe. Depois eu tive mais irmãos, mas já do segundo casamento, então eu não tive muita convivência. E eu sempre achei triste a família pequena, sabe? Minha mãe, ela só tem um irmão, então Natal lá em casa é sempre uma festa relativamente pequena. E na casa do Roberto tem mais gente, é mais alegria, são 5 filhos. Você está me aconselhando praticamente a ter quantos filhos, o máximo que eu conseguia, é isso? Eu olha, sincera, eu me arrependo. Eu cheguei a ficar grávida uma 4ª vez, mas foi uma gravidez tubária e era de risco. Eu quase morri mesmo, então não dava. Na época que eu soube que eu estava grávida, naquele momento vivendo aquilo, eu quase enlouqueci, porque eu não podia imaginar uma 4ª gravidez.
mais um filho. Mas hoje, olhando, eu acho que seria gostoso, sabe? Eu penso nisso. Eu falo que tem muitas amigas minhas recém-casadas não querem ter filhos, ou alguma coisa falando, não quero pensar nisso agora, deixa pra pensar com 40. E eu falo assim, tudo bem, agora talvez não faça sentido um filho na sua vida. Mas eu acho que a gente vai sentir falta, vocês vão sentir falta de filho quando vocês estiverem com 50 anos, 55, você fala, bom, e aí? E agora? Olha, essa Entendeu? foi Vou comprar um exatamente... veleiro, vou velejar o mundo com meu marido? Legal, opção incrível, assim, eu acho que é de cada um. Mas eu acho que não dá hoje pra você ter bola de cristal e saber de fato se vai ter. Eu acho que essa é uma boa reflexão. Eu também fiz essa pergunta para uma amiga que me fez essa mesma pergunta. Eu falei, o mais importante para você decidir se quer ter filho ou não, quantos filhos, é olhando na sua vida lá na frente, né? Eu acho que esse é um desafio. Agora, como convencer, eu acho que a coisa também você vai, depois que você tem, é muito engraçado, porque o André nasceu, logo depois você tá super feliz com um só, não consegue pensar em outro. Eles começam a crescer, já começa a dar vontade de ter outro filho. Bebê é uma coisa tão gostosa. Você sabe que eu fico preocupada quando eu vejo algumas pessoas que andam com preguiça de ter filhos, porque realmente dá trabalho, e que andam tendo cachorro no lugar de filho. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, Não, isso eu acho que não dá para substituir, são duas não dá. coisas diferentes, sabe? Apesar de eu ter cachorro e amar mais que tudo na vida, não dá. A minha dúvida, também do momento, a gente está vivendo uma super crise hoje, então eu falo muito assim, dinheiro, do custo de um filho. Então todo mundo que tem um filho, assim, fala, um filho, quando você tiver o segundo, você vai entender o quanto custa uma escola, quanto custa não sei o que. Eu falo, mas gente, não põe mais água no feijão? Não existe isso? Eu não sou nada racional, eu sou emoção pura. Então, para mim, não faz o menor sentido você racionalizar um filho. Uma vez eu ouvi um negócio que eu acho que faz sentido. Quem pensa não casa, quem casa não pensa. Eu acho que filho tem um pouco isso, porque se você for racionalizar, você não tem. Mas eu diria que é quase um milagre. A gente vai achando uma forma e a gente consegue, sabe? Em compensação, a alegria que os filhos trazem pra gente, o quanto eu cresço e eu hoje sou uma pessoa melhor por conviver com os meus filhos, o desafio de educar, de aprender. O casamento fortalece com isso, porque... No começo o casamento sofre, até você rearranjar os papéis, como que você consegue ser mãe e esposa. Eu acho que no começo tem uma fase difícil, eu pelo menos vivi isso, mas depois a gente aprende. Hoje eu e o Roberto não conseguimos imaginar a nossa vida sem os nossos filhos. E uma outra coisa que eu penso, Ju, essa coisa de avaliar tempo, é a idade. Quando o André nasceu, eu tinha 26 anos. A Carol, a terceira, quando ela nasceu, eu já tinha eu ia fazer 36 anos. Ai, você fez uma diferença, porque precisa de energia para correr atrás das crianças, para sentar no chão e brincar. Estou com 33, acabei de fazer. Olha, sinceramente, eu acho que tem que levar em conta isso, por quê? Porque você sabe que, vamos dizer, é biológico da mulher, depois de um tempo, vai ficando mais difícil engravidar. Então, eu acho que, como hoje a opção da mulher tem sido demorar um pouco mais para casar, então, nem sempre eu acho que dá para esperar tanto tempo. Não dá, eu já fui até conversar com o meu médico. Eu fui criada, meu pai e minha mãe teve com 40 anos. Então geneticamente você tá bem. Assim, filho é marido, tá? É quando você achar uma pessoa ideal, independente da idade, porque a família é aquela. Ele foi muito mais fácil você criar um filho numa família. Então, eu acho que por passos assim, eu acho que tem que estar bem estruturado. O difícil é você saber se você está bem estruturado emocionalmente para ter o primeiro filho. Porque eu acho que quando você tem o primeiro, o segundo é mais fácil. Já viveu aquele período de transição. O grande desafio, Ju, é que não tem esse preparo antes do filho nascer. A gente aprende a ser mãe com o filho e é uma coisa mágica. O filho nasce e é incrível como a gente se transforma e você não precisa fazer uma aula para ser mãe. A coisa, eu acho que é um instinto da mãe, homem? Sabe? Porque a mulher, ela tá 9 meses se preparando para ser mãe. O homem realiza isso quando? Assim, outra, além dessa, eu fico pensando, a criação do filho deve ter certas divergências
Tipo, vai falar com a sua mãe, vai falar com o seu pai. Eu acho que vocês têm que estar muito bem... Uma sintonia Uma muito sintonia grande. muito grande para não ter isso em casa. Isso eu achei. Isso foi uma coisa que eu e o Roberto, assim, com as crianças muito pequenas, a gente fez um combinado, porque eu sempre achei horrível essa coisa da mãe fala uma coisa e o pai fala outra, e os filhos começam a perceber e manipulam. Então, nós sempre combinamos, quando um falar alguma coisa, o outro vai seguir, mesmo que não concorde. Se não concordar, vai no quarto, resolve lá dentro, podemos até mudar de opinião juntos, mas não deixar as crianças fazerem esse jogo. Agora, o pai, eu acho que ele vive um pouco a gravidez. Claro que não é a mesma coisa, mas é tão gostoso ouvir, sentir o movimento. São 9 meses que muda para ele também. Talvez tenha um baque maior quando ele realmente sente o bebê no colo e muda tudo, mas é mais uma coisa que a gente vai construindo juntas. O Roberto é sempre super companheiro com as crianças, sempre trocou fralda, ajudou a colocar para dormir. Chegava uma hora que eu não aguentava mais, eu cutucava ele na cama, agora vai, agora é sua vez porque eu não aguento mais. Isso é família, eu acho que isso que é por isso que eu faço tantas perguntas para você, porque eu acho que essa é a estrutura ideal. Mas a coisa vai acontecendo. Eu acho que você tem que estar, claro, que casada, você tem que estar feliz, mas vamos dizer, no momento em que você está agora, que você já achou o amor da sua vida e pensar quando é a hora, sente o seu coração e tudo vai acontecer e você vai ver. Não adianta racionalizar. Quanto mais você racionalizar, pior vai ser. Só vai te atrapalhar. Pensa. E por falar em família, Paula, o que é a família? A família é você, o Roberto e as crianças, que não são mais tão crianças, a sogra, o sogro, a sua mãe. Quando você casa, a família vira assim ou ela aumenta? Você sabe que eu acho que essa coisa da família realmente dá uma boa conversa. Porque é muito engraçado que no começo, logo que a gente casa, é como se a gente fossem 2 famílias separadas que começam a se juntar. Mas depois de um tempo, a sintonia entre marido e mulher e quando tem os filhos é tão grande que a gente passou a ser uma nova família, sabe? Eu sou a família Barcelos, ele é Tucunduva. Hoje eu, o Roberto e as crianças somos a família Barcelos Tucunduva. Um pouco diferente da família dos meus pais, um pouco diferente da família dos pais do Roberto. Agora, eu acho até que dá pra gente deixar esse tema família, porque tem muitas implicações no casamento, para a nossa próxima conversa, né, Ju? O que você acha? Com certeza. Então, o nosso papo hoje termina aqui. Você gostou? Coloca o seu comentário aqui embaixo para nós. Queremos receber a sua pergunta. E no próximo programa, quem sabe esse não pode ser o tema da nossa conversa de casada.